Olá, boa noite. Acho que já começou a transmitir. Bem-vindos ao CoBrain. Hoje é nosso último dia do pré-evento e o homenageado que dá nome à nossa sala de hoje é Santiago Ramon Cajal. Cajal foi um médico e psicologista que lançou as bases mais importantes da neurociência, ganhando o título de pai dessa neurociência moderna. Com isso, agora ficamos a palestra Carreira Acadêmica no Brasil, ministrada pela professora doutora Rosalia Mendes, e a doutora Rosalia tem graduação em Medicina pela UFRJ, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela UFRJ, pós-doutorado em Ciências Biológicas na Yale, professora da UFRJ desde 1980, foi presidente do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e é membro fundadora e presidente da Associação Brasileira de Terapia Celular e Gênica, e atualmente professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e chefe do Laboratório de Neurobiologia Celular e Molecular. É isso, bem-vinda, professora, muito obrigada por aceitar nosso convite, e eu passo a palavra para a senhora. Boa noite, obrigada a todos pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É uma palestra diferente da que eu estou acostumada, então eu tentei pensar no que podia falar para vocês, o que podia ser de interesse. Pelo que eu entendi, vocês a maioria são alunos de medicina e vocês estão naquela fase de decidir dentro da área de neuro, né? Pelo visto, vocês gostam de neurocoisas. O que fazer? Neurocirurgia, neuropediatria, neurologia, neuroimagem. E, além disso, vocês têm que decidir se vocês querem fazer uma carreira acadêmica ou uma carreira clínica, prática, né? Pelo que eu entendi. Então, o meu papel seria falar da carreira acadêmica em neuro, né? Porque eu sou formada em medicina, mas fiz toda a minha carreira no Instituto de Biofísica, que é um instituto de pesquisa da UFRJ, fazendo pesquisa, ensino, pós-graduação e extensão. Comecei a pensar e me pergunto se hoje em dia existe realmente uma distinção de carreira acadêmica e carreira não acadêmica. O próximo slide, por favor. Vou pedir a vocês para vocês passarem, né? Então, a minha primeira pergunta é, será que a gente tem essa distinção hoje em dia? Antigamente isso era um pouco mais clássico, mais fácil de ver. Então, vamos ver como é que é o meu laboratório hoje em dia. Eu tenho 5 alunos de doutorado. E quem são esses alunos de doutorado? Isso no Instituto de Biofísica. Desses 5 alunos de doutorado, 4 têm o seguinte perfil. O Fernando Breno, ele é ortopedista, ele é cirurgião ortopedista, fez aqueles anos todos de residência em ortopedia e depois ele fez uma especialização em cirurgia de coluna, tá? E aí decidiu que ele queria fazer um mestrado e doutorado no meu laboratório. Então, a tese dele, ele trabalha no modelo animal de lesão de raque medular em camundongos e está testando a terapia celular nesse modelo, para ver se ela tem um benefício terapêutico. A outra aluna de doutorado é a Luísa Ormonde, que é formada em medicina, e ela está estudando um modelo de glaucoma, degeneração das células ganglionares da retina. Também vendo a terapia celular nesse modelo. A Carolina e a Tainá são quase médicas, elas estão no 6º ano, fazendo internato. A tese de doutorado da Carolina é um modelo de AVC hemorrágico, testando a terapia celular. E a Tainá, ela trabalha com os pacientes de esclerose lateral amiotrófica, um projeto grande que a gente tem em colaboração com o Hospital Deolindo Couto e que também nós temos já muito trabalho com o modelo animal de esclerose lateral amiotrófica.
Então, dos 5 alunos, 4 são da área médica. E aí, eles estão numa carreira acadêmica, ou porque estão fazendo mestrado e doutorado, ou eles estão na prática clínica, e o que eles vão aprender no mestrado e doutorado vai fazer parte da prática clínica. Então, o que eu queria mostrar para vocês, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que não há muito essa distinção entre carreira acadêmica e não acadêmica. O fato de você gostar de ver doentes, querer ter um consultório, querer ser um neurocirurgião, querer ter uma prática junto ao doente, não te impede de você ter uma carreira acadêmica. E essa carreira acadêmica é basicamente ter um interesse em pesquisa, seja básica, pré-clínica e clínica, porque isso faz parte da prática médica. Qualquer medicamento, qualquer nova terapia, ela foi baseada numa pesquisa básica, numa pesquisa pré-clínica e numa pesquisa clínica. Então, não há incompatibilidade entre a sua prática e uma atividade de pesquisa. Na verdade, deveria fazer parte. É verdade que a maioria das pesquisas no Brasil são feitas, a gente associa à universidade, mas isso não é mais uma realidade. Hoje em dia, nós vemos hospitais privados, como o Einstein, o Sírio-Libanês, com institutos de pesquisa dentro dos próprios hospitais. Então, no Sírio-Libanês tem um prédio para pesquisa em modelos animais. Então, nada impede que o médico seja um neurocirurgião e queira, no modelo animal, pesquisar, por exemplo, como o Fernando, a terapia celular no modelo de lesão medular, certo? Basicamente, o que qualifica como uma carreira acadêmica é que você tenha uma atividade de pesquisa, que você tenha uma atividade de ensino, que pode ser na graduação, na pós-graduação, na residência, em qualquer tipo de atividade, e uma atividade de extensão. Então, eu acho que essa escolha entre carreira acadêmica e carreira não acadêmica, hoje em dia, não faz mais sentido. O que é importante é que vocês, como qualquer que seja a decisão de vocês, se vão fazer neurocirurgia, neurologia clínica, se vão neuropediatria, neuroimagem, que vocês mantenham um pé na pesquisa, que vocês se envolvam, se associem a grupos que fazem pesquisa em neurociência. Por que isso? Porque a neurologia, ela realmente mudou muito nos últimos anos. Até recentemente, pode passar o seguinte, por favor? Até recentemente, a neurologia era apenas um diagnóstico. Esse dogma que foi estabelecido pelo Santiago Ramón y Cajal, que dá o nome à sala, ele prevaleceu durante muitos anos. Então, eu aprendi isso, eu ensinava isso nos meus primeiros cursos, de que o sistema nervoso adulto ele é fixo e imutável. Se tiver uma lesão, nada regenera, a função é perdida e não há nada a fazer, apenas fazer o diagnóstico. Bom, em 98, só a partir de 1998, eu já era formada, já tinha feito mestrado e doutorado, esse dogma começou a ser questionado. Por quê? Pode passar o seguinte, por favor? Porque um grupo da Califórnia, ele recebeu os cérebros de pacientes que tinham sido tratados para câncer de orofaringe, e naquela época se utilizava um marcador bromodeoxiuridina que marcava todas as células que estavam se dividindo naquele momento que a injeção era dada. Isso era para ver se o tumor da orofaringe era altamente proliferativo ou pouco proliferativo. Alguns desses pacientes foram a óbito
E aí os pesquisadores receberam os cérebros desses pacientes e foram procurar se havia neurônios marcados com bromodeoxiuridina. Porque se houver, significa que esse neurônio foi gerado naquele momento que aquele marcador foi injetado, isto é, num adulto. E eles encontraram, são essas células aí apontadas pelas setas. São pouquíssimos e estão basicamente em duas regiões, no hipocampo e no ventrículo lateral. Então, isso quebrou o dogma do Santiago Ramón y Cajal, a formação de novos neurônios, mesmo no indivíduo adulto. Então, o fato deles serem no hipocampo é super interessante, porque a gente sabe que o hipocampo está envolvido com memória. E a partir daí, então, mudou a neurociência. Então, agora vamos pesquisar para que servem esses neurônios. Pode passar o seguinte? Existem formas de aumentar a produção de novos neurônios. Será que quando a gente tem uma lesão, se formam novos neurônios para substituir os que foram perdidos? E isso abriu uma linha de investigação muito grande, mudou o nosso conceito sobre o sistema nervoso. E, por exemplo, o nosso grupo, junto com Jorge Marcondes, que é um neurocirurgião do hospital da UFRJ, a Sonisa, que trabalha com epilepsia, e o Ricardo, que era aluno de doutorado do laboratório, recebemos material das cirurgias de controle de epilepsia. E, a partir desse material, desses pacientes, nós conseguimos obter células que proliferam, e essas células são células tronco neural. Por quê? Pode passar o seguinte, porque quando a gente muda as condições de cultivo, elas se diferenciam em astrócitos, que é em verde, e em neurônios, que é em vermelho. Então, isso mostra que o indivíduo adulto, ele tem uma célula tronco neural nessas poucas regiões do cérebro, e que, sim, essas células dão origem a novos neurônios. Muito bem. Pode passar o seguinte, por favor? Então, esse é o tipo... Pode passar o seguinte, por favor? Então, isso abriu em o mundo uma série de investigações de como que fatores que influenciam esses neurônios do adulto. Então, há fatores que prejudicam esses neurônios, como estresse e envelhecimento, e há fatores que melhoram a geração desses novos neurônios, fatores genéticos, atividade física e metabolismo hormonal. Isso é muito... dieta, né? Pode passar o seguinte? Então, a partir daí, vocês já ouvem hoje em dia falar de é importante o idoso manter exercício físico para manter a memória, para evitar Alzheimer, etc, etc. Então, a nossa prática clínica muda de acordo com as informações que a gente obtém das pesquisas, sejam básicas, pré-clínicas ou clínicas, a partir de material de neurocirurgia. Bom, então isso é um aspecto. O cérebro do adulto, ele não é fixo e imutável. Mas existem doenças que, como eu falei, são pouquíssimos neurônios que são formados em regiões específicas. E as doenças neurológicas, por exemplo, um AVC, você tem a perda de muitas células. Então, se a gente quiser fazer um tratamento, uma medicina regenerativa em neuro, a gente teria que ser capaz de substituir essas células que são perdidas, por exemplo, no Parkinson, ou no AVC, ou num trauma raquidomedular. Uma outra linha de pesquisa a gente vai perder alguns neurônios, mas algumas dessas doenças, elas se tornam crônicas, e a gente poderia tentar diminuir a progressão dessa doença. Então, por exemplo, se eu diminuir a neuroinflamação, eu faço com que eu protejo outros neurônios que iriam morrer após aquela lesão inicial. Então, são duas estratégias. Uma será que a gente consegue substituir neurônios? Fabricar neurônios e implantar neurônios nesse paciente?
E a outra é, será que eu consigo proteger e aumentar a capacidade de regeneração e diminuir a morte nesses pacientes? Pode passar o seguinte? Então, vamos ver como é que a gente está nesse objetivo de fabricar neurônios e substituir os neurônios perdidos numa determinada lesão. Pode passar? Isso também é uma área relativamente nova, vocês ouviram falar já das células tronco embrionárias, e essas células são obtidas do blastocisto, né? E se mostrou que essas células do blastocisto, elas podem ser isoladas, podem ser mantidas num estágio diferenciado, dividindo e formando novas células embrionárias, ou eu posso mudar as condições de cultivo e elas podem se diferenciar em todos os tecidos que formam o organismo, incluindo neurônios. Pode passar a seguinte? Pode passar a seguinte? Então, isso foi feito pelo... volta uma, por favor. Foi feito pelo James Thompson, em 1998, que isolou a primeira linhagem de células embrionárias humanas e mostrou que ele conseguia derivar para vários tecidos. Só que houve um problema, quer dizer, não é um problema, nos Estados Unidos é possível patentear células, então a Universidade de Wisconsin patenteou as células embrionárias humanas e tudo que dizia respeito às células embrionárias humanas. Então, se alguma empresa, se algum laboratório, se algum hospital quisesse, por exemplo, desenvolver neurônios dopaminérgicos a partir de células embrionárias humanas e esses neurônios dopaminérgicos fossem usados para tratar um paciente, teria que pagar a patente à Universidade de Wisconsin. Então, isso atrasou o interesse do desenvolvimento de produtos a partir de células embrionárias humanas, e só ano passado, com a queda, acabou o período de patente, então, alguns grupos em Nova York, já há um grupo, um estudo clínico preparado, onde eles fabricaram bilhões de neurônios dopaminérgicos, e esses neurônios serão implantados em pacientes com Parkinson. Esse estudo estava a começar. Pode passar a seguinte? Mas esse período todo em que as células embrionárias humanas não pareciam ser uma boa fonte por essas razões que eu expliquei, fez com que um outro pesquisador, o Yamanaka, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2012, ele conseguiu pegar um fibroblasto da pele de um indivíduo adulto, colocar 4 fatores de transcrição, e esse fibroblasto, ele voltou a ter as características de uma célula embrionária. Sim, porque todo o genoma estava lá, ele só estava bloqueado para ser fibroblasto, né? Mas todo o programa, todo o código estava lá. Então, ele conseguiu mostrar isso, pode passar. E aí, então, a gente passou a ter as chamadas IPS, que são as células de pluripotência induzida. Ele transformou um fibroblasto, ele voltou aquele fibroblasto para o estágio original dele, que era de uma célula embrionária. E tem as características da célula embrionária retirada do blastocisto, são muito semelhantes. Bom, então, isso aí abriu um campo enorme, não só de possibilidade de terapia, mas também de pesquisa e de conhecimento sobre o sistema nervoso, sobre outros tecidos, é claro, mas no nosso caso o interesse é o sistema nervoso. Então, você pode retirar ou fibroblasto, no nosso caso nós usamos eritroblastos do sangue periférico, de um indivíduo sadio ou de um paciente com uma doença específica. Você pode obter essas células em cultura, mantê-las em cultura no estágio indiferenciado,
e pode diferenciar, por exemplo, se é um paciente com esclerose lateral amiotrófica, eu quero diferenciar em motoneurônios para entender por que esse motoneurônio desse paciente morre e não do indivíduo que não tem esclerose lateral amiotrófica. Então, isso aí abriu um campo enorme de pesquisa. Os modelos animais de doenças neurológicas, eles são muito pobres, são muito insuficientes, e agora a gente pode estudar doenças neurológicas em células humanas, em neurônios humanos, específicos daquela doença, ou o neurônio, comparar com o neurônio de um indivíduo adulto. Em teoria, para doenças genéticas monogênicas, é possível corrigir essa célula, engenheirar, corrigir aquele gene afetado e reintroduzir, então, uma célula corrigida naquele indivíduo doente. Então, isso seria uma outra vantagem. Ou então, fabricar, por exemplo, neurônios dopaminérgicos de um doador saudável aos bilhões e ter essas células para introduzir nos indivíduos com Parkinson. Então, no nosso laboratório, nós temos IPS de indivíduos com mutações específicas, e usamos essas IPS como um modelo de doença. Uma vez que a gente entende o mecanismo, por que aquela mutação resulta na morte do motoneurônio, a gente pode pensar em drogas que sejam específicas para corrigir aquela via, e com isso você poderia ter uma droga específica para aquela doença, para aquele doente. Pode passar? Então, as IPS revolucionaram o conhecimento sobre neurologia e possivelmente vão revolucionar o tratamento. O grupo do Yamanaka, no Japão, já está com estudo clínico. Eles fabricaram neurônios dopaminérgicos a partir de IPS, aos milhares, aos bilhões, e eles vão injetar esses neurônios. Já injetaram um estudo, um estudo fase 1, fase 2, fase 3, tudo ao mesmo tempo, nos núcleos da base de pacientes que tinham falta de dopamina, né? O estudo vai ser concluído, os resultados vão ser divulgados em breve, e isso, então, ficaria, se os resultados forem favoráveis, teria uma terapia, possivelmente a primeira terapia celular de substituição de neurônios em pacientes com Parkinson. Tem várias coisas interessantes sobre isso, mas, assim, o futuro está aqui, está próximo, né? Vamos lá, vamos passar o seguinte. Eu acho que eu estou um pouco sem tempo. Uma outra vantagem dessas células é que agora a gente pode olhar o desenvolvimento, por exemplo, de cérebros humanos a partir de uma IPS, porque eu posso diferenciar em neurônios, em precursores, em células-tronco neurais, e manter isso em cultivo e ver como esses tecidos se organizam. Então, a gente só consegue chegar até um determinado estágio, mas aparecem estruturas muito semelhantes. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é, por exemplo, pode passar o seguinte, quando surgiu a Zika e havia aquela questão, por que as crianças de mães infectadas pelo vírus da Zika nasciam com sérios defeitos no cérebro e microcefalia e perda de regiões inteiras do cérebro, como existiam esses organoides, essas células-tronco neurais humanas derivadas das células IPS, foi possível mostrar aqui, em colaboração com o grupo da Bahia, que o vírus da Zika infetava, sim, as células-tronco neurais e matava essas células. Então, toda aquela região que seria originada daquelas células-tronco neurais que foram infectadas pelo vírus da Zika naquele momento da gravidez,
não existiam, deixavam de existir. Era uma região que simplesmente não era formada. Pode passar a seguinte? Então, ok, então isso naquele objetivo de será que a gente consegue fazer neurônios? Possivelmente sim, possivelmente para algumas doenças neurológicas o neurônio vai poder substituir, mas existem outras doenças e outras lesões aonde vai ser um pouco mais complicado. Por exemplo, a célula ganglionar da retina, o axônio dela tem que andar lá pelo nervo óptico e achar a célula correta no tálamo, certo? Então, mesmo que eu coloque uma célula ganglionar imatura na retina, vai ser meio difícil no sistema adulto esse axônio navegar de novo e achar aquele alvo. A mesma coisa para lesões de medula, ou a mesma coisa para o doente com esclerose lateral amiotrófica, que se eu puser o motoneurônio lá na medula, o axônio dele teria que achar o caminho até lá a musculatura do pé. Então, existem doenças que a substituição de neurônios não parece ser o caminho. Por isso, essa outra linha, que também desenvolvemos no laboratório, em vários grupos, estão correndo atrás, que é como é que a gente pode diminuir a morte celular e aumentar a capacidade do próprio tecido. E esse é um assunto enorme, a gente pode falar horas, mas rapidamente a ideia é você tratar o paciente, pode passar o seguinte, por favor, com as chamadas células tronconeurais adultas. Nós sabemos que células mononucleares da medula óssea ou as células mesenquimais da medula óssea ou de outros tecidos, elas produzem fatores tróficos, fatores neuroprotetores, e com isso aumentam a capacidade de regeneração, que agora a gente sabe que é pequena, mas existe, do sistema nervoso. E mais do que isso, elas modulam a resposta imune, que é um componente muito importante das doenças crônico-degenerativas do sistema nervoso. A neuroinflamação, a resposta imune, contribui muito para essas patologias. E a terapia com células adultas, mesenquimais, ela faz com que essa neuroinflamação seja atenuada. Então, essa segunda área de pesquisa, e que já existem vários estudos clínicos em andamento, esse é um dos que nós coordenamos em pacientes com AVC isquêmico, visa, pode passar o seguinte, visa diminuir a perda neuronal que ocorre após a isquemia inicial. Então, nos primeiros 15 minutos morre um monte de neurônios e não há nada o que fazer, mas nas horas subsequentes e nos dias subsequentes, aqueles neurônios da área de penumbra, eles podem ser protegidos com essas terapias celulares. Então, com isso, o objetivo é que a lesão final seja apenas daquela que ocorreu nos primeiros 15 minutos e os outros sejam protegidos e a perda funcional seja menor. Então, esse é mais um exemplo de um trabalho onde a maioria dos autores são médicos, e, de novo, a gente fica sem saber se isso é um estudo acadêmico, se é um estudo clínico, se essas pessoas têm uma prática médica, né? Vários são neurologistas, neurointervencionistas, neuroimagem. Então, a gente fica sem saber exatamente se a carreira deles é uma carreira acadêmica ou se é uma carreira clínica. Pode passar o seguinte? O que eu quero dizer para vocês é que as neurociências, a neurologia, a neurocirurgia, a neuropediatria, a neuroimagem é uma coisa só. Não há mais essa distinção. O que vocês têm que entender é que qualquer que seja a escolha de vocês, vocês têm que manter um pé
no que se chamava antigamente a área acadêmica e que eu chamo a pesquisa, porque a neurologia clínica, a neurocirurgia está mudando assustadoramente e está mudando porque a cada dia a gente descobre coisas novas sobre o funcionamento do cérebro, que o cérebro estava um pouco atrás dos outros órgãos em termos de conhecimento. Era um enorme desconhecido, mas a cada dia a gente está tendo mais recursos, mais modelos, mais possibilidades de estudar, inclusive com células humanas, esse ilustre desconhecido. Isso inclui a psiquiatria também. Eu acho que vários modelos com essas células IPS estão surgindo para doenças psiquiátricas e, portanto, independente do que vocês façam, do que vocês escolham, vocês vão ter que manter um vínculo com pesquisa. Seja em universidades, seja, como eu falei, nos grandes hospitais, tem pesquisa acontecendo. Espero não ter passado do tempo. Todas essas pesquisas são financiadas por verbas públicas, Ministério da Saúde, CNPq, FAPERJ, CAPES e a UFRJ e o Instituto de Pesquisa e o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Obrigada. Eu que agradeço, professora Rosalia. Foi uma excelente palestra e a gente tem uma pergunta aqui. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá. Qual a melhor terapia para o Alzheimer? Ou se existe alguma pesquisa voltada para isso? Nossa, caramba, essa é a pergunta dos 20 milhões de dólares. Na verdade, nós temos publicações no modelo de Alzheimer in vitro, com o grupo do Sérgio Ferreira. O FRJ tem muita pesquisa em modelo animal e modelo in vitro de Alzheimer. A melhor pessoa é o Sérgio Ferreira, e recentemente eles mostraram que o exercício físico, isso em modelo animal, diminuía a perda de sinapses que ocorre no Alzheimer, isso em modelo animal. Então, já há grupos analisando isso em pacientes. Então, aquela coisa, né, como eu disse a vocês, o cérebro, ele envelhece, mas ele tem uma pequena capacidade de regeneração, e a perda de sinapses ou a perda de neurônios é resultado de um conjunto enorme de fatores que só recentemente estamos conseguindo desvendar. Por exemplo, o paciente pode ter uma mutação, mas não necessariamente ele desenvolve a doença. Eu vou só exemplificar rapidinho com C9orf, tá? Que é uma mutação, e o paciente pode ter esclerose lateral amiotrófica, demência frontotemporal, as duas coisas, ou não ter nada, certo? Então, a interação do gene com o ambiente, com a atividade física, com a dieta, com vários fatores, com a microbiota, isso a gente está começando a entender agora, certo? Então, enquanto a gente não conseguir desvendar todos esses fatores, qualquer intervenção vai ser difícil. E possivelmente não vai ter uma droga, certo? Porque vai depender, infelizmente, né? Porque vai depender de N fatores. Quais são os fatores que levaram àquela perda neuronal ou àquela perda de sinapses, tá? Muito obrigada, professora, com certeza esclareceu a pergunta da pessoa. E eu queria agradecer novamente pela sua presença, em nome da equipe do CoBrain, e
muitos elogios à palestra da senhora no chat. E é isso. Não temos mais perguntas. E posso finalizar já.